Boa noite, aliás, boa tarde a todos. O dia está tão dinâmico que para mim já é noite. Eu vou tomar a liberdade de tirar a máscara, considerando que a gente está respeitando os protocolos de distanciamento social. Tomei ciência pela manhã, formalmente, da reunião de ontem, do Conselho Deliberativo, a qual afastou o presidente José Carlos Pérez e os seus membros do Comitê de Gestão por gestão temerária, baseado no Estatuto Social e na Lei Federal do Profut. Um parecer da Comissão Inquérito Sindicância, que solicitava o imediato afastamento de todos. O Conselho Deliberativo é soberano e decidiu pelo afastamento. Hoje, 29 de setembro, faz exatamente 2 anos que eu estou afastado do Santos Futebol Clube. Hoje, 2 anos. Uma data até simbólica, que é aniversário da minha mãe. Então, considerando isso, eu sempre protocolei no Conselho Deliberativo a minha situação, que eu estava afastado, cobrando providências do egrégio órgão sobre a situação do clube. Portanto, eu fui absolvido no relatório da Comissão de Inquérito e Sindicância, que pediu a penalidade para o presidente e os gestores. Minha primeira ação foi ontem mesmo. Eu liguei para o professor Cuca, diga-se de passagem, eu me dou muito bem com o professor Cuca, sou amigo dele. Vocês vão se lembrar que em 2018, quando o professor Jair Ventura foi demitido, eu fui um dos gestores que, à época, fiz força para trazer o professor Cuca, porque a gente precisava de um técnico com o gabarito dele naquela situação. Então, eu já tinha um bom conhecimento com o professor e ontem mesmo eu já o tranquilizei acerca da situação política do clube. Avisei que pela manhã estaria no centro de treinamento Rei Pelé. Para lá me dirigi, onde tive a oportunidade de conversar informalmente com alguns líderes do elenco, comissão técnica, e depois fizemos uma reunião formal, uma reunião geral, ali no auditório, ali no plenário do centro do CT. É uma situação preocupante, Os atletas, evidentemente que alguns sem motivação, mas é um elenco bem aguerrido, bem profissional. Pela estrutura de trabalho que eu presenciei hoje, são jogadores guerreiros, muitos reclamando de atrasos de salário e de direito de imagem, e quando reclamavam, ouviam falsas promessas. A gente não está aqui para recriminar ninguém. Passou, a gestão passou. Eu estou interinamente como presidente em exercício. Eu posso ficar 1 dia, posso ficar 2 dias, 60 dias ou 90 dias. Não sei o prazo que eu vou ser o presidente. Mas uma coisa que eu garanto para vocês, e eu falei isso para os jogadores também, e falo agora para a torcida, é que vocês vão ter todo o meu foco para a resolução desses problemas, principalmente os financeiros. Eu não vendi ilusão para ninguém. Eles sabem, sim, da atual situação financeira e administrativa do Santos, que é periclitante, que é muito... É mais preocupante do que muita gente imagina. Só que eu já sabia que ia encontrar uma situação tenebrosa. Então eu não posso ficar me lamentando, senão eu vou ser mais dos mesmos, aqueles gestores que só sabem reclamar. Nós temos que criar ações propositivas, nós temos que ganhar a confiança do mercado, nós temos que pagar as dívidas. Pagando as dívidas, a gente vai ganhar a confiança do mercado. O problema é que muitas dívidas geraram punição
pelo simples fato do Santos não dar satisfação aos credores com relação às formas de pagamento. E isso eu senti no transcorrer desse dia todo, que a gente procurou entender todas as dívidas do Santos. Eu entrei em contato com diversos credores, clubes, credores de um modo geral, e entendi que a maioria das pendências judiciais que culminaram em punições foi porque o Santos não deu atenção alguma às dívidas, empurrando com a barriga, um bumba meu boi, vamos assim dizer. Tá devendo, deixa lá, tá devendo, uma hora estoura, e não é assim. Não é assim, a gente tem que ter satisfação, isso se chama respeito. A gente tem que ganhar a credibilidade e o respeito do mercado de volta. Hoje mesmo já fizemos um acordo, tem uma boa notícia, a gente tem que dar a boa notícia, né? Não é só uma notícia. Ontem teve uma penhora do professor Oswaldo de Oliveira, vocês devem ter acompanhado aí pela imprensa, já está resolvido, já renegociamos com o professor, e é assim que a gente vai proceder. Nós vamos fazer uma gestão de transição. A gente não está aqui para inventar obra mirabolante, estádio, retrofit, trazer 15 jogadores de seleção brasileira. Eu queria, lógico que eu queria. Eu queria um estádio, construir um novo estádio, óbvio. Queríamos trazer jogador de seleção, óbvio. Mas não dá, a realidade é outra. A gente precisa equacionar essas dívidas. Tá? Então nós já estamos conversando individualmente com todos, sem atitudes faraônicas. Nós vamos fazer uma gestão de transição. E são apenas 3 meses, se o tempo máximo permitir. Como eu falei, o presidente Pérez pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 60 dias. Não vou falar mal do presidente, mas enquanto eu estiver aqui à frente, eu vou dar o meu melhor de mim e vou renegociar todas as dívidas. Tá? Essa gestão de transição, a nossa ideia é convidar todos os grupos a participarem dessa gestão. Nós vamos nomear o comitê de gestão, que inclusive já está aqui, só falta eu assinar. Eu já vou anunciar daqui a pouco, vou assinar e já vai ser protocolado no Conselho Deliberativo. E nós vamos, na primeira reunião nossa, que deve ser feita amanhã, porque hoje a gente está tomando ciência das dívidas, das pendências jurídicas, administrativas, para expor para o comitê amanhã. Nós vamos criar um organograma, porque, embora o Estatuto do Santos determine que exista um organograma a ser cumprido, o organograma dessa gestão até hoje não foi sequer remetido ao Conselho Deliberativo, desde janeiro de 2018, considerando que no passado, em 2018, a gente aprovou um organograma, e ele não foi enviado. Então a gente vai aprovar, nós vamos fazer a reforma administrativa do Santos Futebol Clube, para que os cargos sejam devidamente estruturados e ocupados, e vamos enviar para o Conselho Deliberativo. Dentro desse organograma, nós vamos criar o Comitê de Transição. O que é o Comitê de Transição? É um indicado de cada candidato a presidente que vai participar efetivamente da gestão. Vai conhecer e ter acesso às condições administrativas, às questões financeiras, às questões jurídicas, para que o próximo presidente que venha ocupar o cargo dia 1º de janeiro já comece a sua gestão desde agora. Essa gestão de transição vai possibilitar que o novo presidente que vier ganhar as eleições já comece a fazer a sua transição desde agora. Todos terão responsabilidades, vão ajudar nas ideias, vão ajudar nos planejamentos. A gente quer sim a participação de todos, porque a situação é tão catastrófica
que só eu e meu grupo, a gente tem que ser humilde, e eu posso falar que eu tenho pós-graduação em administração, em contabilidade, em economia, gestão de futebol, marketing esportivo, mas um grupo só não consegue resolver. Nós vamos precisar da ajuda de todos os verdadeiros santistas para resolver essas questões que são muito, mas muito complicadas. Eu já falei com alguns candidatos a presidente, os que eu tenho mais afinidade, aceitaram a ideia, aceitaram o desafio. Outros ainda vou conversar, mas quero conversar com todos hoje. Vou conversar com todos hoje. E a gente vai precisar da ajuda de todos os grupos. Nós vamos fazer uma gestão de união à política. E por que eu digo que é a política? Porque eu não sou candidato a presidente. Eu não sou candidato a presidente em dezembro. Meu grupo está aberto para apoiar o candidato que tiver mais afinidade, que compactuar mais com as ideias. Então, nós vamos tentar fazer essa fórmula para salvar o Santos Futebol Clube. Eu estou humildemente pedindo apoio e auxílio para os ex-presidentes, para as grandes personalidades santistas. A gente precisa da união agora para salvar o Santos Futebol Clube. Eu vou anunciar para vocês, eu preciso assinar aqui para que a gente dê sequência no protocolo, e estou assinando aqui ao vivo para vocês verem que o dia está corrido. Os membros do nosso comitê de gestão, e vocês vão poder perceber a pluralidade de grupos envolvidos, que não são pessoas exclusivamente do meu grupo. Eu convidei, convoquei para o comitê de gestão, e os seguintes santistas, que esses merecem aplausos, aceitaram o desafio. O primeiro membro é o Alexandre Santos e Silva, em ordem alfabética. Alexandre Santos e Silva, empresário. Caio França de Gouveia Gomes, deputado estadual Caio França. Eduardo Ribeiro Filete, médico veterinário. Luiz Fernando de Oliveira Almeida Cardoso, empresário no ramo de farmácia. Mário André Badures Gomes Martins, advogado, renomado advogado criminalista, vice-presidente da OAB seccional de São Vicente. Paulo Alves Correia Júnior, deputado estadual e dirigente da Federação Paulista de Futebol. E o Rafael Vita Costa, advogado renomado da nossa cidade, inclusive com passagem anterior pelo comitê de gestão. E convidei para presidir esse comitê de transição que será formado amanhã, doutora Marisa Brígido, renomada advogada, conselheira do meu grupo, para que consiga congregar todos os membros de todos os grupos que queiram participar. Nós vamos tomar algumas ações administrativas, respaldados pelo estatuto, pela legislação, inclusive pode até levar lá para o Conselho Deliberativo, que eles estão aguardando. Aqui, se alguém puder retirar aqui, por favor. O Conselho Deliberativo está aguardando o protocolo desse documento com urgência, por favor. Então, amanhã nós vamos entregar o organograma para aprovação dos conselheiros. Nós vamos avaliar e auditar todas as áreas administrativas, implantando o nosso modelo de gestão. Nós vamos, aí é importante, e aí que vai ter um papel preponderante esse comitê de transição, que nós vamos responder a todos os requerimentos que se encontram em abertos, originários do comitê de gestão ou do Conselho Fiscal. E são centenas de requerimentos. Nós vamos fazer uma revisão completa das normas e procedimentos definidos para cumprimento de atos administrativos. Vamos elaborar, dentro do que a gente falou, e implantar
novo modelo de gestão e governança, além de indicadores. Nós vamos rever e elaborar novo orçamento e o fluxo de caixa. Nós vamos, dentro da área de marketing, fazer um reposicionamento de marca e de parceiros, nacional e internacional. Vamos ter pouco tempo para isso? Vamos. Mas a gente já vai ajudar o próximo presidente a partir dessa ação. Nós vamos reposicionar a Santos TV com a reativação da Santos Web Rádio através de receitas recorrentes. Nós vamos rever e redesenhar o programa de sócio-torcedor através da experiência do sócio. Nós vamos fazer uma avaliação de 360 graus da área de marketing, comunicação e mídias sociais, dentro de uma margem de contribuição. Nós vamos profissionalizar os processos de futebol, e aí eu já vou falar um pouquinho disso antes de entrar para as perguntas. Nós vamos profissionalizar os processos de futebol com metodologia moderna e estrutura prática e funcional. Nós vamos realizar uma due diligência, né, financeira, futebol e jurídica. Nós vamos avaliar a estrutura de cargos e salários e implantar as melhores práticas entre CLT e PJ. Existe uma recomendação do Conselho Fiscal que a contratação de PJ, no caso pessoa jurídica, seja abolido. Nós vamos respeitar o Conselho Fiscal. Nós vamos reestruturar essa situação. Nós vamos estruturar e disponibilizar book de informações fidedignas para sócios e candidatos, através de duas frentes, do Comitê de Transição e do Portal da Transparência. Vai ser um portal de transparência de verdade. Vai ser um portal de transparência de verdade. Nós temos ainda muito trabalho a fazer, nós temos que até dia 31 do outro mês, outubro, para entregar o orçamento para o ano que vem. Há anos esse prazo não é cumprido, nós vamos cumprir. Nós vamos cumprir. Então, vejam bem, em síntese, a nossa gestão é muito focada na parte administrativa, na parte financeira, na parte de gestão. Evidentemente que a gente não pode esquecer que é um clube de futebol. Tem um fator humano envolvido. Por isso que eu fui lá conversar com os jogadores. Por isso que eu me coloquei à disposição para a gente resolver os problemas. Como eu falei, eu posso ser presidente por um dia, mas eu vou honrar esse mandato. Eu creio que seja só, podemos abrir para as perguntas. Vamos começar as perguntas agora ao presidente Orlando Rolo. Éder, por favor. Boa tarde, Rolo. Éder Traschini, do All Sport, falando. Você falou em vários problemas internos que o Santos tem nesse momento. Éder, só um minutinho. Por favor, pode falar. Quer que comece de novo? Por favor. Tá bom. Rolo, boa tarde. Éder Traschini, do All Sport. Eu queria que você falasse um pouco sobre um dos principais problemas que o Santos tem hoje, além desses vários problemas internos que você citou e que você vai tratar de uma maneira diferente. Acho que o principal problema que preocupa o torcedor é a punição da FIFA, né? A primeira com o Hamburgo, a segunda com o Antipato. Eu queria saber se tem como resolver isso num curto período de tempo, lembrando que o Estatuto do Santos proíbe compra e venda de direitos federativos nos últimos 3 meses de gestão de mandato, né, que é basicamente o que você tem a partir do dia 1º de outubro, já daqui 2 dias, chega a esse prazo. Então, uma compra ou uma venda de direitos federativos teria que passar pelo plenário do Conselho Deliberativo. Como resolver esse problema com o Hamburgo, se é que tem uma maneira, sem poder vender jogadores? Então, Éder, foi uma excelente pergunta. Todo mundo que está querendo ouvir uma fórmula mágica, que eu venho aqui dizer algo mirabolante. Não existe fórmula mágica, não existe solução mirabolante. A nossa equipe de trabalho já está
empenhada desde a manhã para a gente criar uma solução para esse problema. Como eu bem disse, eu não vou ficar me lamentando, vamos focar na resolução de problemas. Se não houver outra alternativa, senão a negociação de algum jogador, não tenha dúvida que eu vou pedir ajuda para o Conselho Deliberativo para que eventualmente venha aprovar a negociação no atleta. Eu não sou arrogante, como muitos acham, não sou arrogante. Eu preciso de ajuda, o Santos precisa de ajuda. Vou pedir ajuda para o Conselho, sim, se a gente precisar negociar. Eu pretendo, veja bem, eu tenho 2 dias para resolver esse problema, 48 horas para resolver problema de anos. É desumano. Não queiram estar no meu lugar, mas eu não posso me lamentar, nós vamos resolver. Então já estamos buscando uma solução. Esse pagamento tem que ser feito com urgência, por quê? O Santos corre, sim, e eu não posso enganar o torcedor, e enquanto eu estiver aqui como presidente, o torcedor, o conselheiro e o associado não serão enganados. A gente corre risco, sim, de nos próximos dias sofrer mais uma punição. Nós estamos na iminência de perda de pontos. Eu não vou enganar ninguém aqui, nós estamos na iminência da perda de pontos. E aí foi uma conversa que eu tive com a liderança, com as lideranças do elenco, que chegaram para mim e falaram: presidente, nós estamos correndo e suando dentro de campo para perder ponto fora de campo. Isso vai ser uma avalanche para o elenco. Por favor, solucione essa questão. Então, os jogadores, e isso que me incentiva, é que os jogadores estão solidários ao nosso problema. Eu parabenizo a postura dos jogadores do Santos Futebol Clube por estarem solidários ao nosso problema. E entendam que nós estamos trazendo uma equipe técnica capacitada, grandes referências no setor administrativo, no setor financeiro, no sistema de gestão. Vamos fazer a reformulação administrativa no Santos para que a gente consiga pagar e ou renegociar essas questões. Próxima pergunta. Boa tarde, Rolo. Bruno Gilfrida, do GE. Eu queria saber, Rolo, diante de todos esses pontos que você citou, se você pensa em talvez conversar com membros do antigo comitê de gestão, né, que não vão ficar no clube, para tentar buscar soluções ou tentar continuar negociações que talvez estivessem em andamento. Como é que vai ser esse trabalho de transição do Pérez para você poder fazer a transição sua para o próximo presidente? Então, mais uma boa pergunta. Eu aqui não tenho revanchismo, não tenho mágoa, não tenho sentimento negativo nenhum. Aqui é bola para frente, vou resolver os problemas, sim, e estou conversando com membros do comitê de gestão suspenso do Pérez, sim. Tive uma conversa com 2 membros durante a noite, com 1 membro durante o transcorrer do dia. Realmente, evidentemente, alguns membros que eu tenho maior afinidade, mas estou conversando, sim, não me nego a conversar com ninguém. Não me nego a conversar com ninguém. Eles mesmos estando afastados, tem 2 membros colaborando bastante. Orlando, boa tarde. Fábio Lázaro, do Diário Lance. Orlando, você, ainda voltando às questões das lições, você disse que tem buscado alternativas para acabar resolvendo essas partes antes de chegar ao extremo de acabar perdendo pontos, né, e prejudicando a equipe dentro de campo. Em uma entrevista dada antes dessa coletiva, você disse que já, inclusive, conversou com alguns alemães do Hamburgo. Queria que você desse alguns detalhes, se possível, sobre essa primeira conversa e quais são as primeiras alternativas para que esse problema seja resolvido. Vocês acreditam que seja mais possível o pagamento, encontrar alternativas para o pagamento, ou você acredita ser hoje mais viável entrar em um acordo com o Hamburgo e o Achipato? Sim, é verdade. Eu tive uma conversa desde ontem à noite
com alguns interlocutores que estão na Alemanha, que estão nos ajudando a partir de agora nessa pendência. Eles se mostraram surpresos positivamente que a partir de agora o Santos está empenhado em resolver essa questão. Nós tentamos algumas maneiras de solucionar esse problema. Por enquanto ainda não solucionamos. Esperamos encontrar a solução nas próximas horas ou dias. Essa questão não pode esperar muito. Vou ser repetitivo aqui. Se precisar vender jogador, negociar jogador, que é o termo correto, nós vamos pedir autorização para o Conselho, sim. A gente vai ter que resolver. O próximo presidente precisa receber o Santos numa situação tranquila. Então, nós estamos vendo ainda a maneira de resolução. Eu só quero que todos saibam e fique bem claro que o nosso foco total é esse. Presidente, boa tarde. Eu queria saber como que vai ficar o departamento de futebol com a chegada do Felipe Ximenes, se ele fica acima do Jorge Andrade e se o Jorge continua no profissional fazendo essa transição da base como ele vinha fazendo e sendo elogiado por isso. É uma excelente pergunta e eu já iria falar dessa questão, que é uma questão que está virando uma polêmica e a gente precisa resolver, porque é uma resolução técnica de gestão. E eu vou explicar por que é uma resolução técnica de gestão. As normativas do Santos exigem que seja aprovado um organograma através de uma cadeia hierárquica. E como eu falei anteriormente, mesmo a gente tendo aprovado esse organograma em 2018, que foi inclusive proposto pelo Andrés Rueda, à época, que era membro do Comitê de Gestão, o presidente José Carlos Pérez não encaminhou ao Conselho Deliberativo para análise. Então, ficou meio que jogado a estrutura organizacional do Santos Futebol Clube. Pasmem, o Santos não tem um superintendente de esportes. Pasmem, o Santos não tem um superintendente administrativo financeiro. Precisa ter. Está nas normas do Santos Futebol Clube. Então, a gente vai redesenhar os departamentos. Então, o Felipe Ximenes, que é um renomado professor da área teórica de gestão de futebol, uma referência, uma grande referência nacional, foi convidado para me ajudar a gerir e redesenhar essa questão administrativa no que tange ao organograma. Aí eu vou explicar as funções. O Felipe Ximenes, o professor Felipe Ximenes, vai ser o responsável pela superintendência de esportes, que abrange, isso que eu estou falando é estatutário, tá? Que abrange o futebol profissional, o futebol feminino, o futebol de base, agora o futsal e os esportes olímpicos. Abaixo dele, o Jorge permanece gerenciando o futebol profissional, com foco no futebol profissional. Veja bem, vamos separar as atribuições. O professor Felipe Ximenes vai comigo organizar todo o departamento através de todas essas áreas de atuação. E o professor Jorge vai ficar focado no futebol profissional. Próxima pergunta. Presidente, boa tarde. Felipe Mendonça, do Diário do Peixe. Presidente, queria que você falasse um pouco sobre as dívidas internas, né? Como é que foi a conversa com o elenco sobre salários atrasados, direitos de imagem? Como é que está essa situação no Santos? Está preocupante, como todas as demais. A gente precisa logo pagar os jogadores para que eles se motivem mais. Eles são trabalhadores, pais de família, precisam receber em dia. Tem casos de um atraso que vocês não acreditam, de meses e meses, mas não vamos falar de problema, vamos falar de solução. Então, os jogadores estão cientes das dificuldades do clube, e foi que eu conversei com eles. Vocês estão cansados de ouvir conversa. Agora eu vou precisar demonstrar ações.
Foi uma conversa muito importante, bem fundamental. Os jogadores sabem da dificuldade e nós vamos resolver. Próxima pergunta. Boa tarde, Arthur Faria, Sport News Mundo, tudo bem? Eu gostaria de saber, você já olhando todos os orçamentos do Santos, quanto você calcula da dívida total que o Santos tem após, desde 2018, com a gestão do José Carlos Pérez? Eu ainda não estou à vontade para falar de números exatos. Quando a gente fala de contabilidade, finanças, essa questão econômica, eu gosto de falar números exatos. A gente ainda não tem esses números exatos. Dentro da nossa política de transparência, nós vamos abrir todas as dívidas, nós vamos abrir todos os números, e em breve, quando a gente terminar essa auditoria que está sendo iniciada hoje, todos saberão o valor real da dívida do Santos, a curto, a médio e a longo prazo. Próxima. Presidente Vitor Lopes, do Esporte Interativo, legal falar contigo, prazer. Muito se falou, e você já falou um pouco sobre isso, sobre os problemas de relacionamento do ex-presidente Pérez com os jogadores do Santos. Em algumas entrevistas, alguns jogadores mostraram até o descontentamento com o ex-presidente, enfim. Como fazer para resgatar essa confiança dos jogadores em cima da diretoria? E por que a diretoria do ex-presidente tinha tanta dificuldade nessa relação, na transparência com os jogadores? Obrigado. Boa pergunta. Foi o que eu falei hoje na reunião com eles. Como eu falei, eu fiz 2 tipos de reunião, com as lideranças de maneira individual e aberta, oficial com o elenco. O jogador está cansado de conversinha. O jogador não aguenta mais promessa vazia. O jogador não aguenta mais promessa vazia. Então eu falei, não adianta também eu ficar falando com vocês, blá, 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 e não cumprir. Eu tenho que ganhar a confiança de vocês através de ações. A maioria do elenco já me conhecia. Conhece meu caráter, conhece minha forma de trabalhar e de conduta. Inclusive, eu sempre viajo com os jogadores, eu tento me aproximar dos jogadores, manter essa relação de confiança. Inclusive, só não fui viajar hoje para o Paraguai com o elenco, porque a minha prioridade é resolver as questões, principalmente da dívida com o Hamburgo. Senão teria ido. O elenco já embarcou hoje para o Paraguai. Então, eu creio que se você falar a verdade, se você conversar com os jogadores, você começa a ganhar automaticamente a confiança deles. Chamado papo reto, né? Sem mentira, sem rodeio. Oi, Orlando. Olá a todos, Bibena Bolson da ESPN Brasil. Você acompanhou esses últimos meses à distância toda a situação do Santos. Eu gostaria de saber se o senhor estava esperando para eventualmente ter essa possibilidade de assumir o cargo, se você tinha essa expectativa também. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco da conversa com o Cuca, porque os próprios jogadores se referem nesse momento conturbado do Santos como o Cuca sendo a figura que dá a sustentação a essa situação difícil também de bastidores. O Marinho, inclusive, disse que o Cuca é o presidente do Santos. Exatamente. Para um jogador com a experiência do Marinho se referir ao técnico como presidente, é um sinal claro que eles estão abandonados. O jogador se sente seguro quando o dirigente está junto com eles, trabalhando em conjunto, junto com a delegação, quando o dirigente dá respaldo para eles. Infelizmente, eu notei que eles não tinham esse respaldo. Então, criou uma certa revolta nos jogadores. Mas é importante ressaltar que os jogadores sempre foram profissionais, mesmo suportando as condições mais adversas possíveis. Esses jogadores aí, em sua grande maioria, quase que completa, é digna de aplausos pelo que estão fazendo, tendo inúmeras promessas não cumpridas. A vinda do professor Cuca trouxe um grande ânimo para o elenco, de maneira geral. O elenco se sente, vamos assim dizer, protegido e amparado pelo professor Cuca. Por isso que ele está mais do que prestigiado e vamos precisar muito da liderança do professor Cuca para nos ajudar a blindar essas questões políticas, que essas questões políticas não cheguem no futebol.
A gente tem que saber separar. Hoje foi um caso atípico, né? Dificilmente, não é, vamos assim dizer, indicado que jogadores tenham ciência das questões que envolvem a política dos clubes de futebol. Só que esse foi um caso atípico. Nós tivemos, salvo engano, pela primeira vez no Brasil, um dirigente afastado através do dispositivo legal do Profut, por gestão temerária. O Santos foi pioneiro no Brasil, salvo engano, no afastamento de um dirigente. E não tem como os jogadores ficarem alheios a este problema, não tem como. Então eu tive que explicar toda a situação política, até porque eles recebem noticiários, eles leem jornais, eles leem sites na internet, eles ficam sabendo, só que eles precisam ser posicionados internamente sobre essas questões. Próxima pergunta. Presidente, Chico Garcia, da TV Bandeirantes. O senhor fala em temor dos jogadores em conseguir pontos dentro de campo e perder fora de campo. O senhor nem viajou ao Paraguai para tentar resolver essa situação com o Hamburgo. Qual é o prazo que o senhor tem estipulado para tentar negociar tanto com o Hamburgo ou a Huachipato, seja numa negociação, em parcelamento, para tentar resolver a situação e que o Santos consiga se afastar desse risco maior, que é perda de pontos, rebaixamento ou até mesmo poder inscrever jogadores? Obrigado. Eu não vou, infelizmente, eu gostaria de estar aqui falando prazo de 10 dias, respostas mirabolantes, mas eu não posso mentir para o torcedor, para o associado, nem para o conselheiro. Não há prazo. Não existe previsibilidade de receitas. Vou repetir. Não existe previsibilidade de receitas. Então, não posso estipular prazos. Temos que buscar soluções, né? Temos que ganhar a confiança do mercado através do pagamento e da renegociação dessas dívidas para trazer eventuais investidores, patrocinadores. Podemos renegociar atletas, nós vamos encontrar solução. Nós fomos eleitos em dezembro de 2017 para solucionar essas pendências. Próxima. Presidente, meu nome é Gudrian Neufert, eu sou do Fox Sports. Eu queria saber o seguinte, a dívida do Hamburgo, ela é anterior à gestão do Pérez. Aí veio mais dívidas, inclusive essa nova do Huachipato. São duas grandes dívidas. O que leva o senhor a crer que em 90 dias vai solucionar esses problemas que já vêm de várias gestões? E o que leva a crer também que vai haver essa união entre todos os santistas? É uma boa pergunta. O que acontece é bem simples. Se a gente não conseguir pagar as dívidas, pelo menos elas vão ser renegociadas. Algumas a curto prazo, algumas a médio prazo, algumas a longo prazo, outras serão contestadas. O que a gente não pode é acontecer o que está acontecendo, é as dívidas correrem e ninguém entrar em contato com os credores. É por isso que a gente garante que pelo menos uma situação melhor para o próximo presidente a partir de 2021 nós vamos passar. E com relação à garantia que os demais candidatos possam querer vir ou não participar dessa gestão de transição, o interesse é deles. O interesse é do Santos. Quem não quiser participar, quem não quiser se inteirar, está se candidatando para quem, então? Nós estamos ofertando uma oportunidade única de transparência no futebol brasileiro. Eu desconheço qualquer clube no Brasil que tenha tomado uma ação de implantação de um comitê de transição com todas as correntes políticas do clube envolvida. Então, eu creio, tenho certeza absoluta, que é interesse de todas as chapas participarem. Próxima. Ricardo Martins, da Transamérica, por favor.
Eu achei que era o rapaz da Globo que estava na fila aí. Rolo, é o seguinte, eu queria que você explicasse ao torcedor do Santos esse papo que você teve direto e reto com Alex Estival Cuca, quem você trouxe ao Santos em 2018. O Cuca publicamente defendeu, né, o Pérez, até porque foi o Pérez que trouxe ele agora, e o Cuca estava agindo como presidente, como foi dito, inclusive no caso do Everson e no caso do Sacha, quando fizeram um acordo com o Santos. Como é que foi a sua conversa com o Cuca, presidente? Tudo bem, meu mestre? Prazer em falar contigo. A questão do Cuca, eu tratei exatamente como eu estou tratando como os profissionais aqui do clube. Eu estou pedindo para que eles tenham lealdade, não é comigo, não é lealdade com o Pérez, nem com o Orlando Rolo, é lealdade com o Santos Futebol Clube. Eles são todos funcionários do Santos Futebol Clube. Então ninguém precisa vir para a imprensa para defender o Orlando Rolo, ninguém precisa ir para a imprensa defender ou atacar o Pérez, tem que defender o Santos. Então eu pedi para eles todos, pedi não só ao Cuca, como diversos funcionários que eu tenho conversado, e vou ter agora uma reunião com os funcionários com o intuito de tranquilizá-los, é que eles tenham lealdade para com o clube, tá? E não com a personificação de seus dirigentes. Inclusive, já quero deixar bem claro aí, para que fique bem objetivo e que todos saibam, que nesse primeiro momento, até a gente avaliar a situação, não haverá demissão alguma, tá? De nenhum funcionário, de nenhum setor do clube. Eventualmente, no futuro, pode haver alguma demissão? Lógico que pode. Mas primeiro a gente tem que ser profissional, nós temos que ser gestor, a gente tem que avaliar o desempenho de forma profissional de cada membro, de maneira individualizada. Então, vamos acabar com esses boatos aí que vai ter demissão em massa, que vai ter terrorismo na Vila Belmiro, não é nada disso. A gente vai avaliar todos os funcionários, vamos prestigiar todos. Existem muitos abnegados aqui no Santos Futebol Clube, muitos funcionários abnegados, e todos serão prestigiados. Evidentemente que a gente vai fazer uma avaliação de todos, e se a gente avaliar, junto com o comitê de gestão, junto com o comitê de transição, que esses funcionários não estão rendendo, ou que suas funções estão mal distribuídas, a gente ou vai realocar dentro da nossa reforma administrativa ou vai demitir, mas não agora. Agora todos os funcionários podem ficar tranquilos. Próxima. Rolo, boa tarde. Felipe Camargo, Rádio Nova FM. Rolo, queria que você, se pudesse, dessa lista de pessoas que vão compor o seu comitê de gestão, qual deles ocupará o cargo de vice-presidente? E complementando essa pergunta, dentro desse período de 3 anos, se falou que havia uma resistência em relação ao seu nome, né? Questões políticas, oposição, situação. De que maneira você assume esse cargo à presidência, até pensando, não sei, e aí vai a pergunta, de talvez responder essas pessoas que muito questionavam em relação ao fato de ser um risco, caso o Pérez saísse, você assumir a presidência do Santos? De que forma você encarou essas declarações, esses disse-me-disse de bastidores, para agora ter a oportunidade de mostrar quem é o Orlando Rolo, presidente do clube? Não, eu não ligo para fofoca, eu não ligo para boato. A minha formação é como gestor, pós-graduado em administração, contabilidade, economia, gestão de esportes, gestão de marketing. Apesar de ter sido eleito através de um cargo político na eleição de vice-presidente. É muita fofoca na internet, o pessoal liga muito para fofoca na internet. Para se desligar de fofoca de internet, é só não entrar na internet. Vamos viver o mundo real, porque os problemas estão aqui, no mundo real. Os problemas estão aqui. Então, quem acha que o Orlando Rolo é menos capacitado que o Pérez, cada um tem a sua opinião. Eu pretendo, no final desses meses, ou do período que eu ficar à frente do clube, desempenhar, dando o meu máximo,
dando o meu máximo, e que através das minhas atitudes a gente mude o conceito de algumas pessoas que têm sobre mim. Mas eu não ligo para a opinião de internet, não. Tanto é que eu não ligo, eu sou bem ativo nas redes sociais. Vê aí quem é candidato, quem é dirigente de clube de futebol aí que tem perfil em rede social. Quase ninguém, é difícil. Existe um massacre virtual contra os dirigentes de futebol. Eu não ligo, cada um tem a sua opinião, fale o que quiser. Só não pode ofender, cometer crime, etc. Mas a opinião, cada um tem a sua e eu respeito. E o vice-presidente, quem é? Na verdade, estatutariamente, o cargo de vice-presidente, ele fica vago. Eu estou assumindo a presidência interinamente, não tem um vice-presidente de direito. Mas como eu tenho afinidade com o doutor Mário Badures, que inclusive é oriundo do meu grupo, eu pedi para que ele fizesse esse papel, porque ele vai estar cotidianamente comigo no Santos Futebol Clube. Óbvio, todos os membros têm o seu grau de importância, óbvio. Mas nesse papel, vamos assim dizer, do vice, eu pedi para que o doutor Mário Badures me ajudasse nessa difícil missão. Obrigado. Boa tarde, presidente. Bruno Faria, da Rádio CBN. O José Carlos Pérez disse algumas vezes que o Santos pretendia vender os jogadores para liquidar, para sanar as dívidas que tinha com os clubes que segue impossibilitado de registrar novos jogadores, caso que está na FIFA. Eu queria que você nos dissesse se o torcedor santista tem que ficar preocupado de, além de não poder ver reforços no time, perder algum jogador até o final do ano. Desculpa, eu não ouvi essa parte final da pergunta. Vai repetir, Bruno? Claro, com o maior prazer. Presidente, só para tentar dizer, deixar claro, se você pretende vender algum jogador até antes do final do ano, antes do final da temporada. É claro que a sua gestão iria por 60 dias ou até dezembro, mas eu queria saber se você pretende vender algum jogador para pagar a dívida que segue com os clubes já citados. Então, obrigado pela pergunta. Para evitar novas punições, como eu falei anteriormente, a gente pode negociar jogadores, sim. Poderemos, sim. Existe um impeditivo estatutário dos últimos negociar jogador 3 meses antes do término da gestão? Existe. Vamos pedir essa ajuda para o Conselho Deliberativo. Vamos pensar em conjunto o Comitê de Gestão, o Comitê de Transição. Se for necessário, a gente vai negociar jogadores e vamos pedir o apoio do Conselho Deliberativo para isso. A situação é preocupante. Eu não posso enganar torcedor. Eu vou repetir. Nós não temos previsão de receita. Vou repetir. Nós não temos previsão de receita. Estoura uma dívida milionária por dia. 2, 3, 4 por semana. Culpa do Pérez? Algumas. Tem dívidas que vêm de anos e anos. Que não foram equalizadas. Que não foram renegociadas. Só, veja bem, eu assumi há menos de 7 horas, já renegociamos com o Oswaldo de Oliveira. A imprensa deu ontem que estava a conta bloqueada, nós já renegociamos com o professor Oswaldo de Oliveira. E vamos renegociar todas, vamos conversar com todo mundo. Repito, algumas a médio prazo, curto prazo, longo prazo, outras vamos contestar. E assim, vamos negociar. A nossa equipe tem especialistas em renegociação. Vai ser uma gestão de transição focada nisso. Última pergunta. Próxima Presidente, pergunta. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. O senhor falou, dessas renegociações de dívidas, já falou também sobre a transparência que você abriu para o elenco do Santos Futebol Clube, só que muitos membros da política do Santos, quando analisam o presidente José Carlos Pérez, eles afirmam que o Santos perdeu a credibilidade no mercado, a credibilidade com outras empresas, tanto para que patrocinem o Santos Futebol Clube, quanto
que auxiliem principalmente os clubes como o Hamburgo e o Achupato para entender essa situação do Santos na hora de negociar as dívidas do Kleber Reis e também do Soteldo. Como que o senhor pretende trabalhar com essa situação para que o Santos volte a ter a credibilidade no mercado, a credibilidade da grandeza do Santos Futebol Clube? Por favor. Isso é uma verdade. Eu não posso vir aqui e negar. Eu não posso enganar torcedor. Não posso enganar conselheiro nem associado. O Santos está sem credibilidade no mercado. Os dirigentes do Santos, no meio do mundo do futebol, vocês da imprensa sabem, é verdadeiro motivo de chacota. São ridicularizados em muitas ocasiões. Como é que a gente traz essa credibilidade de volta? Passando uma mensagem para o mercado. Qual que é a mensagem que a gente está passando para o mercado? Que nós vamos sentar para renegociar todas as dívidas. Vamos adequá-las ao nosso fluxo de caixa. Repito, dívidas a curto, médio e longo prazo, vamos contestar, vamos adequá-las ao nosso fluxo de caixa. A partir do momento que a gente respeitar todos os credores, nós vamos passar a imagem de busca de seriedade para o mercado e vocês vão ver que os patrocínios, que os investidores vão retornar quase que imediatamente. Isso é cíclico no futebol. É uma questão técnica. Não é invencionice. Nós vamos fazer uma gestão técnica.